Certo? Vamos mergulhar fundo nisso. Hoje, a nossa jornada nos leva direto para um momento absolutamente incrível da história bíblica: o retorno dos exilados da Babilônia para Jerusalém. Imagina a cena com a gente. Um povo inteiro que passou décadas no cativeiro, agora enfrentando uma viagem exaustiva de volta para casa, só para encontrar uma cidade completamente em ruínas. Mas sabe o que é fantástico? Eles estavam com o coração ardendo para reconstruir a sociedade e, acima de tudo, a própria fé. Essa nossa análise de hoje vai mostrar exatamente como esse processo histórico funciona como um espelho poderosíssimo para a nossa fundação espiritual no dia de hoje. E esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Começamos com o retorno a Jerusalém, passamos para a prioridade do altar, a construção dos novos alicerces, o dramático perigo do saudosismo e fechando com chave de ouro as lições de Esdras 3. Vamos lá? Ponto 1. O retorno a Jerusalém. A poeira da estrada ainda estava baixando. O 7º mês do calendário hebraico tinha chegado, e depois de caminharem centenas e centenas de quilômetros desde a Babilônia, uma jornada exaustiva e cheia de perigos, os israelitas finalmente estavam de volta. Mas olha que interessante, eles não descansaram. O objetivo imediato daquela galera não era o conforto de construir as próprias casas, não. Eles queriam restabelecer a conexão com o sagrado. A comunidade precisava ser restaurada muito antes de qualquer parede de tijolo ser erguida. Agora, o que é realmente interessante aqui é a força absoluta dessa expressão usada nos textos sagrados como um só homem. Pensa na diversidade de gente que voltou: sacerdotes, levitas, idosos, crianças, famílias de todo tipo. Mas diante do propósito de Deus, a consagração uniu todo mundo. Eles operavam literalmente como um corpo único. Essa unidade sem precedentes foi o grande motor que fez a restauração de toda a nação sair do papel. E aí entramos na nossa segunda etapa, a prioridade do altar. Seria super natural a gente pensar que, numa cidade destruída e cheia de vizinhos hostis, a primeira atitude de líderes como Josué e Zorobabel seria levantar muros enormes de defesa, né? Ou organizar um exército. Mas não foi nada disso que aconteceu. Eles sacaram que a pedra fundamental de uma nação segura é a verdadeira adoração e a comunhão com o Criador. O altar de Deus precisava obrigatoriamente vir em primeiro lugar. E os registros mostram como isso funcionou na prática. Antes mesmo de ter um templo, eles reergueram o altar bem em cima das bases antigas. Priorizaram a oração, a oferta de holocaustos todos os dias, de manhã e de tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, obedecendo à lei de Moisés. E o detalhe mais chocante: fizeram tudo isso sobre o terror e as ameaças pesadas dos povos vizinhos, que não queriam de jeito nenhum que eles voltassem. A adoração firme foi literalmente o escudo espiritual deles. Número 3. Lançando os novos alicerces. O tempo passou e entramos no segundo ano. Foi aquele momento de virada de chave, sabe? Os materiais já estavam todos lá, inclusive aquela madeira de cedro caríssima que veio lá do Líbano. Os construtores, supervisionados pelos levitas, estavam prontos. E então, finalmente, os alicerces físicos do novo templo do Senhor foram cravados na terra. A cena para celebrar isso foi de arrepiar. Os sacerdotes apareceram com seus trajes oficiais tocando trombetas, os levitas com seus símbolos e todo mundo cantando e respondendo uns aos outros no jogral de pura gratidão. Eles gritavam a plenos pulmões que Deus é bom e que a misericórdia dele é eterna. Imagina o som estrondoso de alegria subindo para o céu num lugar que até outro dia era só entulho. Foi um momento de harmonia e exaltação coletiva indescritível. Mas aí chegamos no ponto 4, o perigo do saudosismo. Exatamente no ápice daquela celebração toda, o texto revela um conflito dramático. O som no ar não era só de festa, não. Uma reação totalmente contraditória, cheia de emoções antagônicas, começou a rolar no meio da mesma multidão. E isso ilustra, de forma brilhante, o perigo gigante de um saudosismo nocivo. Olha só, de um lado, a galera mais jovem festejava o recomeço, estourando de esperança. Do outro lado, os mais idosos, que tinham visto a riqueza absurda do primeiro templo, o Templo de Salomão, choravam aos prantos. Eles choravam porque o alicerce novo parecia pequeno demais em comparação. Isso lembra muito a visão do C.S. Lewis, que falava sobre como a nossa mente tenta nos amarrar às glórias do passado. Quando a gente fica preso nessa ideia de que no passado é que era bom, a gente acaba invalidando as bênçãos incríveis que Deus está construindo no nosso presente. Então, esse choque de emoções levanta uma reflexão muito importante para todos nós. O que a reconstrução de um templo de pedra e madeira e toda essa reação humana em volta dele
pode nos ensinar sobre o nosso alicerce espiritual hoje em dia. Como a gente pode evitar que os lamentos abafem as nossas vitórias no presente? Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática agora, no ponto 5, Lições de Esdras 3. Esdras 3 é um capítulo que descreve a reconstrução do altar e o início da fundação do templo em Jerusalém após o retorno dos exilados da Babilônia. A partir disso, nós podemos extrair aplicações espirituais super concretas para a nossa jornada. A primeira delas é a prioridade na adoração. Antes mesmo de começarem a reconstruir o templo, os israelitas restabeleceram o altar para oferecer sacrifícios diários a Deus. Isso nos ensina a imensa importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, priorizando nosso entusiasmo e comunhão com Ele. A segunda aplicação é a unidade entre o povo de Deus. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém para iniciar a obra. A unidade entre os crentes é absolutamente essencial para cumprir os propósitos de Deus. Nós devemos buscar estar unidos em amor e propósito, trabalhando todos juntos para o avanço do reino de Deus. A terceira lição é a obediência à palavra de Deus. Eles seguiram à risca as instruções escritas na lei de Moisés ao reconstruir o altar e celebrar as festas. A aprovação à palavra de Deus deve ser uma prioridade real em nossa vida espiritual, guiando as nossas ações e decisões. Quarto, celebração e gratidão. A celebração da festa dos tabernáculos e as ofertas voluntárias trouxeram gratidão oferecida e alegria pela espera de Deus. Nós devemos cultivar um coração grato, celebrando as vitórias e as provisões que recebemos diariamente de nosso Pai Celestial. E a quinta lição é a coragem diante da oposição. Apesar do temor enorme dos povos ao redor, os israelitas mantiveram-se firmes com a obra. Em nossa jornada espiritual, com certeza enfrentaremos oposição e desafios, mas devemos permanecer corajosos e firmes na fé, confiando totalmente na proteção e na provisão divina. Resumindo tudo, a mensagem central é muito clara. Essas lições nos encorajam a manter nosso foco em Deus, viver em unidade com outros crentes, obedecer à sua palavra, ser gratos por suas vitórias e ter coragem para enfrentar desafios espirituais. Com todos esses ensinamentos em mente, vamos fazer agora, juntos, a seguinte oração. Querido Deus, assim como os israelitas em Esdras 3, queremos colocar a Ti em primeiro lugar em nossas vidas, priorizando nosso entusiasmo e comunhão contigo. Ajuda-nos a viver em unidade com nossos irmãos na fé, obedecendo a Tua palavra e celebrando com gratidão as Tuas vitórias e provisões. Dá-nos coragem para enfrentar qualquer oposição ou desafio que surja em nosso caminho, confiando sempre na Tua proteção e amor inabaláveis. Amém. E pessoal, peço encarecidamente para cada um de vocês compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que essa mensagem de união e coragem alcance ainda mais corações que precisam reconstruir seus próprios alicerces. Vamos continuar sempre construindo a nossa vida sobre o sólido fundamento de Deus. E para a gente terminar, fica a reflexão final. Qual alicerce do passado você precisa deixar para trás hoje para poder abraçar com alegria a obra nova que Deus está construindo no seu presente? Um forte abraço e até a nossa próxima análise.